Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou David Costa, sou pastor da Igreja Vida Nova e estamos começando hoje uma série de vídeos sobre o livro do Apocalipse. Esse tema, escatologia, sempre me intrigou muito. Desde os meus 13 anos, eu era muito curioso sobre o livro do Apocalipse e comecei a estudar a fundo sobre a escatologia. Depois de 20 anos de estudos, eu resolvi escrever 2 livros de ficção, contando como será esse período da grande tribulação e o momento do reino milenar do Senhor Jesus. O primeiro livro, Testemunhas do Apocalipse, eu criei 4 personagens onde eles vivenciam o momento da grande tribulação. Já esse segundo livro, O Milênio Prometido da Restauração à Eternidade, é uma continuação do Testemunhas do Apocalipse, e aqui, de uma maneira fictícia, eu conto como as pessoas vão viver nesse reino onde Jesus será o rei da terra. Por mais que esses 2 livros sejam de ficção, ele te ajudará muito no seu estudo sobre a escatologia. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os 24 anciãos e o que eles têm de tão importante que pode mudar a sua maneira de interpretar o livro do Apocalipse. Assista esse vídeo até o final. Para começar, eu acredito que os eventos do livro do Apocalipse acontecem em sequência. 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Sendo assim, o Apocalipse 4 acontece antes dos 7 selos. E é nele que nós vamos saber quem são os 24 anciãos. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. A pergunta é: quem são esses 24 anciãos? Muitas interpretações existem a respeito desse tema. Alguns acreditam que são as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos. Outros acreditam que são anjos. Outros acreditam que são aqueles que ressuscitaram, os santos que ressuscitaram no momento da ressurreição do Senhor Jesus. Apesar de todas essas interpretações serem interessantes, eu acredito que a mais coerente seja essa: os 24 anciãos são a igreja. Observando bem no versículo que acabamos de ler, nós vemos que eles estão vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro sobre a cabeça. E a quem na Bíblia o Senhor Jesus prometeu que iria vestir de vestes brancas e dar a coroa da glória? Agora vamos observar bem que no capítulo 5, quando o cordeiro ele pega o livro com 7 selos das mãos daquele que estava sentado no trono, é dito que os 24 anciãos, juntamente com os 4 animais, eles se prostram diante do cordeiro. E os 24 anciãos, eles estão com harpas nas mãos, fazendo um novo cântico. Vamos observar o que eles dizem. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha que interessante, os 24 anciãos, eles estão afirmando que o Senhor Jesus morreu por eles e comprou com o sangue dele eles. Ou seja, esses 24 anciãos não podem ser anjos. Eles têm que ser homens, porque Jesus morreu na cruz por nós, pelos homens. Segundo, os 24 anciãos, eles afirmam que eles vieram de todas as tribos, línguas, povos e nações. Mais uma vez, confirmando que eles eram homens. Terceiro, a promessa de reinar e ser sacerdote com Cristo é para a igreja. Tudo bem, então, entendemos que os 24 anciãos são a igreja. Agora, a pergunta é: por que eles aparecem somente em números de 24? E a resposta nós encontramos lá no Antigo Testamento. Quando Davi projetou o templo, a Bíblia diz que foi Deus quem deu a planta do templo para Davi. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão sobre mim, todas as obras desta planta. Davi está afirmando que ele recebeu a planta direto das mãos de Deus. Ou seja, o templo e o sistema que era o templo foi uma cópia do que já existia no templo no céu de Deus. Agora, o mais interessante é que quando Davi foi fazer a separação para o serviço do sacerdócio lá no templo, pasmem,
A Bíblia diz que existiam 24 famílias de sacerdotes. E foram repartidos em turnos os filhos de Arão. E os repartiram. Dos filhos de Eleazar, havia 16 chefes de casas paternas. E dos filhos de Tamar, 8, segundo as suas casas paternas. Ou seja, 16 mais 8, 24. Eram 24 famílias que Davi separou para servir no sacerdócio ali no templo. Como que eles faziam? O ano judaico era de 52 semanas. E cada família servia uma semana. Uma semana servia uma família, na outra semana servia outra família, na outra semana servia outra família. Sendo que no ano, uma família servia 2 semanas no templo. Ou seja, havia um rodízio no serviço do templo de Deus. Agora pense comigo. Se o templo e o serviço no templo foi uma cópia da planta que Deus deu para Davi, que já existia no templo de Deus no céu, e a igreja foi prometido que nós seríamos sacerdotes juntamente com o Senhor Jesus, eu creio que esse mesmo sistema de rodízio é o que vai acontecer no serviço a Deus. Por isso que na minha interpretação só aparecem ali 24 anciãos. Logo, se a igreja já está no céu, no capítulo 4, com vestes brancas, com coroas de ouro na cabeça, ou seja, elas já foram recompensadas. E no capítulo 6 é onde começa os 7 selos. Então, na minha interpretação, a igreja não passará pela grande tribulação. Por isso que eu, David Costa, sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes de começar a grande tribulação. E aí, o que você achou dessa interpretação? Você concorda? Você discorda? Você tem outra interpretação sobre os 24 anciãos? Deixa aqui no comentário. Gostaria que você deixasse o seu like, você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse vídeo com o máximo de amigos que se interessam sobre o livro do Apocalipse. Que Deus ilumine a sua vida.